Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez aqui com vocês, uma nova entrevista com um novo entrevistado. Eu estou gravando no dia 3 de maio, portanto, 2 dias após o Dia do Trabalhador, numa época em que o trabalhador vem, sendo cada vez mais esgarçado nas suas condições. Uma época dramática para o trabalhador. Sobre a importância do trabalho para a economia, a importância do trabalho, na verdade, a centralidade do trabalho como fato econômico, para uma economia que precisa se desenvolver, eu hoje vou entrevistar o sindicalista, e por isso, em homenagem aos trabalhadores do Brasil, o sindicalista Antônio Neto, de São Paulo, que é presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, e também, como bom sindicalista que é, tem muita atuação política, chegou a ser candidato ao Senado Federal em 2018. Então, para falar um pouco sobre flexibilização das leis do trabalho, sobre a precarização do trabalho, sobre esses novos formatos de contratação que são bastante difíceis para a realidade do trabalhador, eu vou perguntar aqui ao Antônio Neto. Neto, obrigado pela entrevista, bem-vindo aqui à Revolução Industrial Brasileira, é uma honra ter você para comentar os assuntos do mundo do trabalho aqui com a gente, e eu queria inaugurar a entrevista aqui perguntando o seguinte: hoje, a gente vive uma situação, Neto, de o que se chama de precarização do trabalho no Brasil, com a reforma trabalhista e depois também com outros fatos, mas principalmente desembocando agora com essas tentativas de suspensão de contrato de trabalho por causa da pandemia, com redução de jornada, mas também redução de salário. E tudo isso leva a uma desordem do mundo do trabalho. As pessoas, em geral, ficam muito confusas, ficam desorientadas, ficam com muito medo, não são, a classe trabalhadora tradicionalmente não é uma classe poupadora, ela vive de salário, e à medida em que isso fica instável e fragilizado, naturalmente toda a economia perde. Você, como sindicalista, Neto, como você avalia aí esse grande quadro de empobrecimento das relações de trabalho no Brasil recentemente? Boa tarde, hoje 3 de maio aqui conversando, um domingo, que bom, e saudar o canal Revolução Industrial Brasileira. Eu falar sobre esse tema me dá um aperto no coração. Você sabe, nós somos trabalhistas, nós somos desenvolvimentistas, nós somos por um projeto nacional de desenvolvimento, e quando você vê que de tempos para cá vem uma precarização da relação capital-trabalho, e no Brasil em especial, parece-me que a elite brasileira é muito burra, porque aposta na desindustrialização e acha que, para poder sobreviver, ela precisa cortar direitos dos trabalhadores, reduzir todas as benesses que os trabalhadores possam ter para sobreviver, e esquecem que o capitalismo vive do consumo e que, se os trabalhadores não tiverem poder de compra, poder aquisitivo, não vão comprar nem os produtos que eles mesmos possam fabricar. Eu, numa das conversas ultimamente aí das centrais com a CNI, eu perturbei lá o nosso amigo Robson, que é o presidente da CNI, que eles não precisariam nem mudar o nome da sigla, a sigla da CNI, porque do jeito que está indo, com a destruição da indústria, a maneira como eles estão tratando o produto brasileiro, essas coisas todas, e com essas importações, só dependendo de coisa importada, seria a Confederação Nacional dos Importadores. E as suas subsedes aí, federações das indústrias estaduais, serão Federação dos Importadores. Porque nós temos denunciado que todo ano, e no ano de 2019 não foi diferente, 2.350 indústrias fecharam no Brasil. E aí, neste momento de pandemia, quando você precisa importar máscara, respirador e produtos daquilo que é chamado o complexo da saúde, você fala, não é possível. Quer dizer, o capitalismo brasileiro é muito burro e vem desde aí de alguns anos para cá, com a reforma trabalhista acentuou demais. Mas já lá com a questão da terceirização, com a pejotização, houve uma época das cooperativas de trabalho, tudo isso sempre foram. E hoje em dia alguns contratos mistos entre CLT e utilidades, entre aspas, você faz com que efetivamente as pessoas não estão entendendo direito o que é essa relação capital-trabalho. Você tem uma ideia? Eles confundem muito que a mão de obra é cara no Brasil com reforma tributária e valor da mão de obra. Quer dizer, o mesmo metalúrgico brasileiro fabrica o mesmo carro que a Alemanha fabrica, ganha 10 vezes menos que o operário americano
produz. Então, veja, é o capitalismo embiótico. Eu lembrei algumas conversas, quando o Roosevelt foi procurar o Ford, falou: o que eu posso te ajudar aí com impostos, não sei o quê. Ele falou: não. Melhora o salário mínimo, melhora o valor hora dos trabalhadores, porque aí esses trabalhadores que produzem o meu carro, eles podem comprar o carro que eles produzem. Senão não tem jeito. São todas essas lógicas e a gente começa a olhar o Brasil e não acredita. Toda vez que o patronato e essa burguesia tecnocrata e, acima de tudo, escravocrata pensa alguma coisa, ele pensa em reduzir direitos dos trabalhadores, impingir mais penalidade aos trabalhadores. Você veja essa reforma trabalhista aí do governo Temer, por exemplo. Foi uma brincadeira que você não consegue entender ou aceitar, porque foram mandados ao Congresso Nacional pelo Executivo 7 itens para serem mexidos, que diriam que daria uma agilidade nas negociações coletivas. A gente até achou. Aí nós fomos chamados a debater lá no Congresso Nacional. Então, eu estou debatendo, pego lá o papel, o que são? Eu estou debatendo 7 itens que o Palácio do Planalto mandou. Faço minhas críticas, minhas sugestões. Na hora da votação, surge um projeto com 102, vou repetir para você, 102 alterações da CLT. Quer dizer, um projeto, por exemplo, um código, a CLT é um código de trabalho, você faz um paralelo com o Código Civil, o Código Tributário. Quer dizer, o Código Civil levou 20 anos para você poder fazer uma atualização, uma coisa dessa. Mas aí vem lá 102. E aí votam aquilo, mexem com a contribuição sindical, mexem com a sustentação financeira. Desculpa, Neto, aqui está acontecendo a carreata da morte está passando aqui na frente da minha casa. Eu vou tentar tampar o microfone aqui. Não, pode continuar, por favor. Não se preocupe com isso, não. Vamos denunciar esses assassinos, né? Esses genocidas que estão exigindo uma coisa inaceitável no momento que a gente está com quase 7 mil mortos já no Brasil, sem ter aqueles que nós chamamos os tais testes, sem ter uma estatística correta, não tem nada, né? Mas é bom que eles exponham cada vez mais essa sua visão fascista, genocida, assassina, do que qualquer coisa, para que a gente possa ver. Daqui a pouco nós vamos jogar todos esses mortos que, infelizmente, teremos às costas desses assassinos. Então, eu estava falando, e aí foram 102 alterações e votam assim, numa calada da noite. Quer dizer, em 2 meses, já discutiram e aprovaram. Eles disseram que fizeram 70, eu até denunciei isso na OIT, fizeram 70 audiências públicas, para você ter uma ideia. Mas não adianta nada fazer audiência pública se você não escuta o outro lado. Você bota eles para falar lá, entra por este ouvido, sai por este ouvido. Aí foi para o Senado. O Senado fez uma discussão e viu inconstitucionalidades na reforma trabalhista. Viu inconvencionalidades. O que é isso? É não respeitar as convenções internacionais da OIT e que o Brasil é signatário. Perfeito? E aí, mesmo assim, eles chegam à conclusão, e foram chantageados pela Câmara, de dizer o seguinte: aprovem rápido isso. É a toque de caixa a brincadeira. E, então, eles fizeram o quê? Vamos fazer um pedido ao presidente da República, da época, Michel Temer, que ele vete e mexa algumas coisas. Olha que conversa maluca que eu estou lhe contando. Aí um senador, o Malta, fugiu o primeiro nome dele agora. Magno Malta. Magno Malta. Ele levanta na sessão da comissão especial lá do Senado e diz: não, esse governo não cumpre nenhum acordo. Eu só votaria isso se ele mandasse uma carta assinada com firma reconhecida, se comprometendo com isso que a gente está propondo. Eram 8 pontos que ele deveria vetar ou mandar uma medida provisória para suprir. Eu estou ouvindo bem você, fique tranquilo. Beleza. Aqui está realmente um barulhão, entendeu? Eu estou preocupado por isso. Mas pode prosseguir, Neto. Obrigado. Não, sem problema. Aí, pasme você, pode ir lá no Google e procurar. O Temer mandou a carta se comprometendo. Olha que loucura. Eu estou lhe contando uma coisa, seria cômico se não fosse trágico.
E aí votaram e aprovaram com uma recomendação ao presidente da República com 8 pontos. Veja lá, tinha mulher grávida pode trabalhar em lugar insalubre. Para você ter uma ideia, foi aprovado. O que faz Temer? Nada. Passado um tempo, ele manda alguma medida provisória que caducou no Senado, não foi nem avaliado pelo Congresso Nacional. Olha a vergonha que foi isso. Nós fomos à Justiça, ao Supremo Tribunal, e algumas coisas ainda estão por ser julgadas, mas essa da mulher, por exemplo, já foi julgada. E o Supremo Tribunal Federal disse é inconstitucional. Quer dizer, como é que se aprova uma legislação inconstitucional, inconvencional, desrespeitando tudo e todos? Mas mesmo assim veio com aquelas coisas. Teve a questão da terceirização, que eles fizeram essa coisa absurda na terceirização, que pode para tudo quanto é coisa, até no funcionalismo público, até, eu diria, dentro da atividade fim do Estado, né? Ou seja, como é que pode uma coisa dessa? Mas isso o Supremo também validou, é uma vergonha. Aí você veio agora a nova medida, que foi essa medida. Teve a 905, que ele também retirou, porque quase caducou, uma MP que fazia o contrato verde e amarelo. Sim. Criar 2 pessoas da mesma mesa com condições diferentes. Então, o cara não teria direito ao fundo de garantia completo, em vez de 8%, 2%. Na hora de ser demitido, em vez de 40% da multa, é 20%. Ou seja, para incentivar, entre aspas, a contratação de jovens. Isso. Agora, pasme. No ano passado, para dar aquele crédito que houve no CAGED, que ele saiu com saldo positivo de 300 e poucas mil contratações, 1.100.000 contratações foram de jovens no seu primeiro emprego. Então, na verdade, essa medida veio para quê? Para ajudar o patronato a contratar mais barato ainda a mão de obra da juventude. Olha que coisa. Quer dizer, eu diria para você, isso é maquiavélico, é uma coisa que é pegar o dado. Esse dado o Diese disponibilizou, nós apresentamos isso na comissão do Senado, e uma grande discussão sobre isso. Aí vem a 927, olha, uma atrás da outra, que nessa aí ele faz o quê? Olha que maluco. O patrão pode tirar o trabalhador, suspender o contrato por 4 meses sem nenhuma remuneração. E é que pode. Ele pode mandar um trabalhador para casa, fica 4 meses na sua casa aí, não recebe seguro-desemprego. Se mandar embora, eu ainda recebo minha homologação, meu fundo de garantia e o seguro-desemprego. Não, bota em casa 4 meses, nesses 4 meses você não vai receber nada. Aí gritamos a ponto de perturbar o Brasil, e no dia seguinte ele solta uma nova medida provisória que cancela esse artigo 18 famoso. Essa coisa continua. Passa um tempinho, ele vem, solta a 936, que está sendo avaliada agora no Congresso. Essa que entrou na questão de suspensão de contrato por 60 dias e que criou uma ajuda condicionada, equivalente ao seguro-desemprego, que não é o seguro-desemprego, mas é equivalente ao seguro-desemprego, com redução de jornada, redução de salário, e que só pode, segundo, cláusula pétrea. Eu vou dizer a vocês, olhando a indignação que eu estou com o Supremo Tribunal Federal, que rasgou a Constituição ao pegar uma cláusula pétrea, artigo 7º, inciso 6º, lá diz, é possível irredutibilidade de salários, salvo acordo ou convenção coletiva. E aí o cara diz, olha, pode contratar até 3.135, são 3 salários mínimos, você pode fazer direto com o empregado. Aí, meu amigo, como dizia o Jô Soares, tira o tubo porque você não quer realmente nada comigo. Então, já foi a criminalização do movimento sindical, foi o esvaziamento da sua estrutura financeira, e agora vem tirando a relação capital-trabalho, contrariando Constituição, Convenção Internacional, contrariando tudo. E o Supremo, por uma ação da rede, que nós entramos com o amicus curiae, vai lá e diz, olha, é verdade, vocês têm toda a razão, é uma cláusula pétrea, é constitucional, não poderia, mas na pandemia a gente tem que deixar. Nossa opinião, meu amigo, é a seguinte, quando você tem uma crise muito grande, a primeira coisa a defender são as questões fundamentais.
Então, Constituição é fundamental, cláusula pétrea mais ainda. Então, se para nós não valeu e não está valendo, também não vai valer essa questão do Supremo Tribunal Federal, a questão do Congresso Nacional, não vai valer nada. Ele pode passar a caneta e dizer, não, na crise eu não preciso do Supremo, na crise eu não preciso do Congresso. Ou seja, nós estamos num momento muito difícil. E esses ataques todos têm uma razão muito certa. E você vê, você vai assistir o julgamento da MP 936 lá no STF, vai a Confederação Nacional da Indústria CNI falar também. E o que ela faz? Realmente tem que ser assim, como o governo está fazendo, muito bem articulado. Ah, meu amigo, são muito burros. Lá, a 905, a CNI também foi, a CIESP, a CNI, todos os empresários foram lá no Congresso Nacional dizer não, tem que valer mesmo do jeito que está aí. Ou seja, eu não entendo esses caras. Eles não querem, as suas organizações estão, eu diria, totalmente equivocadas com relação ao Brasil. Nós, que temos uma visão desenvolvida, não é possível. E aí, para causar tudo mais, apareceu a pandemia, apareceu o vírus. E aí você vê que toda essa narrativa anti-Estado, anti-sindicato, anti-serviço público, anti-nossa indústria, caiu por terra. Aí você vê a fragilidade de importar máscara, respiradores, equipamentos hospitalares, quer dizer, tudo isso quando você pode tê-lo no Brasil. Então, está no momento bom para a gente fazer essa discussão aqui, olhar para lá e dizer, está vendo, essa narrativa está errada. Então, tem que fazer uma reconversão agora e reindustrializar e olhar o que é estratégico. A saúde é estratégica, então nós temos que ter um complexo de saúde. Fármacos é estratégico, temos que ter um complexo. E começar a olhar como a visão estratégica do Perfeitamente. O Neto, isso é o centro do centro do centro de tudo que a gente discute aqui no canal. E eu já estou muito feliz com a tua entrevista, porque ela mostra exatamente onde estão os pontos de contato, e são muitos, né? Entre a questão do trabalho e a questão da produção. No final das contas, né, você não vai ter economia desenvolvida sem esse azeitamento entre essas relações. Só que aí eu queria te trazer um elemento, e já vou engatar com a pergunta também, que é o seguinte: a nossa elite industrial, hoje, ela é uma agente da desindustrialização. Né? Você brincou da Confederação Nacional dos Importadores, de fato, eles, como capitalistas que são, né, aplicam seus capitais em outras atividades, embora ainda posem, né, por tradição familiar, nome, né, que está associado a certas marcas de produtos, ainda posem de industriais, mas a maioria deles deixou as suas indústrias muito pequenas em termos de capital, geridas por executivos contratados, e retiraram dali todo o valor que conseguiram ao longo dos anos de bonança da economia brasileira e colocaram em terras, em finanças, etc. Agora, é curioso que aí, naturalmente, eles vão querer, né, uma redução estrutural de custos assim a qualquer preço, né? E aí não tem nenhum pudor em ir para cima do lombo do trabalhador mesmo, né? Eles vão pedir qualquer que seja a possibilidade de flexibilizar, não pagar extras, nem direitos, isso tudo faz sentido dentro dessa lógica em que eles já não querem produzir. Só que o curioso, Neto, é o seguinte: existe um grande argumento que esses caras sempre colocam, que é o argumento da segurança jurídica. Dizem eles: o Brasil jamais terá, como eu gosto de satirizar, o golden shower dos investimentos estrangeiros, se não oferecer aos investidores segurança jurídica. Ora, que situação mais contrária à segurança jurídica você pode criar, se não essa de uma absoluta insegurança do trabalho, né? E aí eu queria concluir a pergunta aqui com uma pimenta especial, que é o seguinte: hoje nós temos aqui na cidade de São Paulo, onde eu também vivo, o Neto é de São Paulo, eu também moro aqui, né? Embora esse meu sotaque não me deixe mentir que sou carioca, temos aqui na cidade de São Paulo milhares de trabalhadores desempregados vivendo no subemprego e entregando comida, que agora está em alta demanda por causa da quarentena. Pois muito bem, saiu uma reportagem dizendo que os garotos pedalam, aqueles que não têm motocicleta, pedalam até 100 quilômetros por dia, em alguns casos, e no final do mês recebem, né, descontadas todas as comissões do aplicativo, do restaurante, etc., R$1.000. R$1.000.
menos Você tem uma massa de informais hoje que é o contrário de qualquer segurança jurídica, qualquer ordenamento laboral que possa contribuir para o desenvolvimento. Ou seja, Neto, para onde estamos indo? Estamos esgarçando a sociedade a um nível que não tem retorno? É, essa elite industrial que você comentou bem o que ela tem feito no Brasil é uma elite escravocrata. Ela tem toda esse verniz. Se você volta lá e não absorveram ainda a abolição da escravatura, é uma coisa absurda, porque o que eles estão querendo, você falou aí, com essa uberização, né, da mão de obra, 100 km por dia para receber no final do mês R$ 1.000, sem INSS, sem FGTS, sem proteção nenhuma. Ao contrário, né? Se ele, não sei, eu já vi até uma fotografia que foi viralizada aí, a pessoa com uma bicicleta dessas que se aluga na rua, que era de um banco, carregando uma coisa nas costas de um produto, um desses aplicativos, para trabalhar do jeito que você acabou de falar. Imagine agora, sofreu um acidente na rua, bateu num carro, foi atropelado por um carro, é passível de acontecer. Então vamos agora ver quem é o patrão dele aí, tá bom? O aplicativo responde, vamos dizer que ele morra, né? Ou vá para o hospital, o cliente que vai receber, para quem ele vai entregar, o restaurante para quem ele for. Veja que maluquice é essa! Ou seja, essa insegurança. E agora mesmo, com essas medidas provisórias todas que esse governo assassino tem feito, eles, na verdade, eu, quando hoje vou negociar com uma empresa, que você sabe, eu presido o Sindicato de Trabalhadores em Tecnologia de Informação do Estado de São Paulo. A primeira coisa que, quando eu falo, mas por que nós temos que fazer um acordo? Eu falei, segurança jurídica. Eles até nos deram uma cláusula na reforma trabalhista, que é o acordado sobre o legislado. Então, nós podemos acordar. Então, você tem uma segurança jurídica, porque dele é o seguinte, imagine que com a MP que ele deu 4 meses de suspensão de salários, de suspensão do emprego sem salário nenhum para os trabalhadores, teve empresa que no mesmo dia suspendeu mais de 2.000 trabalhadores, falou, estou livre, não vou ter despesa por 4 meses. Aí no dia seguinte, ele revogou esse artigo. Como é que essa empresa fica? Olha, não dá para ter segurança jurídica. A MP 936 ela está sendo discutida no Congresso, mas já está valendo, porque é medida provisória. Então, as empresas estão fazendo aí, já deu 3 milhões, 4 milhões de contratos direto entre patrão e empregados. Vamos dizer que o Congresso mude e diga precisa ter a participação dos sindicatos. Vamos dizer que o Congresso diga não é esse tipo de coisa, não são 30% que você tem que reembolsar, você tem que reembolsar 50%. O Congresso faz o quadradinho de forma diferente. Qual é a segurança jurídica? Nenhuma. Mas essa elite, você lembrou bem, ele parece que gosta de conviver com essa insegurança jurídica. Você sabe que eles falam muito de ações trabalhistas, aquelas coisas. Os principais problemas de ações trabalhistas são contra bancos. E demoram muitos anos para serem reembolsados ou serem quitados, porque para ele é mais barato deixar o processo trabalhista ir até o TST e voltar, porque o juro que ele vai ganhar com esse dinheiro que ele teria que fazer a indenização, a aplicação financeira é bem melhor do que o que ele tem que pagar para os trabalhadores. Ou seja, nós vivemos num mundo equivocado. Quer dizer, aqui tem uma coisa louca. E o Brasil está sendo desindustrializado, está sendo internacionalizado, estão comprando. Na área de tecnologia de informação, a maioria das empresas tem sido comprada por empresas estrangeiras, assim como na área da energia, como na área da educação. Quer dizer, daqui a pouco você olha para qualquer canto, eu acho que até no setor de terras, estão comprando muita terra aqui no Brasil, pessoas estrangeiras. Ou seja, daqui a pouco a gente não é dono de nada. Então, e eles impõem de uma maneira. Eu fui negociar um PLR com uma empresa. E ela o cara diz o seguinte, o COF lá, né? CFO, Financial, o dono do dinheiro lá, ele diz o seguinte, eu quero fazer um acordo com vocês que acima de 8% do lucro líquido eu distribuo para todo mundo. Porque me envergonha, palavras dele, não dar retorno de 8% para o meu investidor. Olha. E eu perguntei para ele qual vai ser
o lucro líquido desse ano vai ser em torno de 3%. Ele falou, quer dizer que só depois que atingir 8% que eu vou distribuir. Você está maluco? Até para ter os 3%, eu, trabalhador, participei para ajudar a complementá-lo. Então, veja, essa é a visão. E agora, muitos fundos internacionais têm adquirido empresas. E aí, meu, aí é acionista. É a Sabesp em São Paulo, que tem lá os seus acionistas, enquanto a periferia de São Paulo não tem água potável, não tem esgoto. E aí você fala para mim, mas os acionistas todos os anos têm distribuição de lucro e dividendo. Quer dizer, é insano isso. Então, é contra isso que nós estamos lutando muito forte. E quando nós falamos de um projeto nacional de desenvolvimento, vai justo naquilo que você fala. Primeiro é fazer um encontro do capital com o trabalho, para que juntos possam, né? E quando o nosso ideólogo, principalmente eu, que respeito muito o Ciro Gomes, diz o seguinte, quando perguntado aí lá pela Globo, quem é que você tem como paradigma para você alcançar? Ele fala, Alemanha. O cara fala, não, peraí, é muito longe. Não, mas eu não abro mão, quero ver a Alemanha, porque lá é o operário que melhor ganha no mundo e você tem todas... E aí começou a enumerar as questões para você ver que essa relação capital-trabalho é possível. É possível se remunerar bem, é possível você ter bons produtos, é possível ter qualidade. Tudo isso num projeto nacional de desenvolvimento. E Neto, aproveitando que você trouxe essa conexão internacional, já encaminhando aí a última pergunta da nossa entrevista, que eu espero que seja a primeira, que eu quero que você volte aqui mais vezes, eu queria te perguntar exatamente sobre o cenário internacional, porque o mundo está uma grande confusão e os trabalhadores, né, dos demais países também vêm sofrendo aí as suas realidades, né? Que informações você tem a respeito de relação capital-trabalho no restante do mundo, nos contextos das economias periféricas, principalmente? O que você consegue enxergar por aí? Olha, a gente está tão atolado aqui que a gente está até ainda sem podendo botar a cabeça para fora para poder olhar essas coisas. Mas as informações que a gente tem recebido, nesse momento da pandemia em especial, os países mais neoliberais, mais liberais, foram os que mais atenderam as empresas e os trabalhadores. Você pega a Inglaterra, 80% ele está devolvendo durante 4 meses 80% do salário de quem ganha, por exemplo, até 15, 20 mil equivalentes em reais hoje aqui. Os Estados Unidos pegou 1 trilhão, vamos parafrasear nosso amigo, 1 trilhão com T de tapioca e 200 bilhões de dólares e injetou direto na economia. Bem keynesiana essa brincadeira, né? Foi lá e falou, olha, apareceram mais de 8 milhões de pessoas, trabalhadores inscritos no seguro-desemprego, que receberam cheque de $1.200 e gerou até um atraso de 2 dias para pagar esse cheque, não sei se você viu isso, porque o Trump quis assinar o cheque. Porque em novembro tem eleição. Eu pego um chequezinho aqui, assinado por Donald Trump. Ou seja, a Espanha também, isso, a França. A Argentina fez diferente. A gente soltou o decreto, não pode demitir ninguém por 4 meses, deu estabilidade, e vai ver agora como é que ajuda as empresas para bancar salário. Ou seja, está todo mundo trabalhando, olhando para o futuro de como vai sair dessa pandemia e todo mundo bem. O Brasil, a gente começa a comparar, a gente apanha. A primeira 48 horas foi 1 trilhão e 200 milhões de reais para os bancos. E aí, se não é o PDT entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para dizer, banco, para de exagerar nesse juro, você está com juro escorchante contra aqueles que estão no momento mais difícil. E aí, para jogar pelo menos no 3,75, que é o valor aí da Selic. Veja, são coisas que você não consegue entender. Nós somos escravos do rentismo aqui no Brasil. Então, 40% do nosso orçamento é carimbado para o rentismo, e tudo é carimbado para o rentismo. Eles não pagam imposto, quem paga imposto aqui é pobre, né? Você vê, quem ganha 1 milhão por mês, paga o mesmo imposto de renda que o trabalhador com 4 mil e pouco, pagaria 27,5%. Agora, imagine, quem ganha 1 milhão, 27,5% dá um X. Agora, quem ganha 4 mil e pouco, 27,5% pesa a barbaridade. Ou seja, nós estamos totalmente no descompasso. E a mesma coisa com a questão de saúde. Você vê, você acabou de falar para mim que os assassinos passaram aí pedindo a reabertura, o fim. O que vai acontecer daqui 1 mês, se continuarem com essa brincadeira, vai ter que dar lockdown. Né? Vai ser obrigado a parar, porque vai dar crise, colapso na questão da saúde. Nossos
famosos leitos, depois você tem crise funerária, é crise sobre crise, e agora ainda mais acrescentou uma crise política muito pesada. Ou seja, a visão internacional, eu tive contato com o pessoal em alguns lugares, você pega a Grécia, por exemplo, toda a crise que a Grécia estava passando, de repente o primeiro-ministro grego deu uma crescida na sua popularidade ao atender às reivindicações tanto das empresas, indústrias, quanto dos trabalhadores. Aí você vai na Nova Zelândia, você vai na Austrália, você vai na Inglaterra, vai na Espanha, na Coreia do Sul, tanto que o presidente da Coreia do Sul, o partido dele teve um grande avanço nas eleições que foram agora, que ganhou todas as cadeiras, porque atuou com prestejo tanto na defesa da saúde, como também na defesa dos trabalhadores e na defesa das empresas. Ou seja, essa seria o ideal, é casar essas duas coisas. É uma pena que a gente não tenha um estadista no poder, não tenha alguém que possa ter empatia com o seu povo, não tenha a sensibilidade, né? E não seja esse gozador, esse assassino que nós estamos vendo, que acha que, embora seja Messias, não faz milagre. Mas um presidente da República tem uma caneta que pode fazer muito milagre. Por exemplo, o milagre de dar para todos os assistidos o mínimo necessário, não aqueles 200 que ele queria, a oposição, nós queríamos um salário mínimo, conseguimos salvar 600, e mesmo assim ele dificulta para pagar. Por que pagar em 3 vezes? Por que não dá de uma vez só, que é para dar uma segurada a todo mundo em casa? Você imagine, do jeito que está essa brincadeira nas portas, parece que ele está com vontade. Se no tempo do nazismo eram os campos de concentração, as câmaras de gás, aquelas coisas todas, aqui é o seguinte: vamos expor a população mais pobre, mais carente, mais sofrida a esse ajuntamento para que peguem, para que se contaminem. E ali um percentual desse vai morrer e vão fazer uma limpeza étnica. É uma coisa absurda. São assassinos. Eu quero dizer para você que eu, a partir de sexta-feira, eu estou dizendo para todo mundo: são assassinos, genocidas, vão responder por isso aonde tiver que responder. Primeiro vai responder para Deus, depois vai responder para a consciência e depois para os tribunais internacionais. Perfeitamente. E aí, com essa verve política típica de um grande sindicalista, eu quero encerrar essa primeira entrevista aqui do Antônio Neto na Revolução Industrial Brasileira, agradecendo muito, porque nosso debate ele não pode ficar circunscrito aos tecnicismos, né? Eu sei que a gente às vezes traz entrevistas aqui que são frias e tratam de números e teorias e tentam interpretar as coisas pelo lado mais, digamos, teórico e acadêmico, mas aproveitando, né, o ensejo do Dia do Trabalhador nesse ano tão dramático já de 2020, eu fiz questão de aproveitar essa oportunidade de conversar com o Antônio Neto, grande sindicalista brasileiro, presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, e também aí do Sindicato Paulista da área de Tecnologia da Informação. Neto, muito obrigado pela entrevista. Eu queria te deixar um minuto final aí para você fazer uma despedida, uma consideração final, se você quiser. Não, primeiro agradecer a oportunidade de tuas ordens. Inclusive, nós podemos fazer uma conversa pegando pessoas que são da área bem técnica e a gente vai tentar fazer um jogo de técnico e olhando os dois lados. E, segundo dizer, esse ano foi tão importante para a classe operária e tão dificultoso que as Centrais Unidas fizemos um 1º de maio, pela primeira vez, inédito no mundo, online. E foram 6 horas de transmissões, uma coisa muito interessante, com figuras do mundo todo falando para a classe operária, para os trabalhadores brasileiros, dando a sua mensagem, a principal delas: se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você precisar sair, observe o distanciamento social, observe o uso de máscara, se cuide, a questão do álcool gel, a questão da higiene das mãos, ou seja, para que você sobreviva. Porque uma empresa falida, ela se recompõe, ela se revive. Você não, né? Perdido uma vida, perdido uma vida. E hoje, mais de 7 mil mortos no Brasil, não é uma estatística, não são números, são pessoas, são nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos companheiros que estão indo, e será uma perda irreparável. Por isso,
Eu agradeço muito nesse 3 de maio falar com você, falar um pouco das dificuldades que estão passando, dos crimes que esses assassinos estão fazendo e aproveitando até o momento que eles passaram no meio da nossa entrevista aí, buzinando para reabrir comércio. Tem que fazer devagar. Não sou contra reabrir, não. Tem hora para reabrir. O momento agora que ainda estamos no início da subida, nós não estamos no pico da curva ainda, não. É só olhar, ela está baixa porque estamos controlando esse momento. Se soltarmos a rédea, infelizmente vai ter muita morte de pessoas, principalmente as mais pobres. Eu quero agradecer profundamente. Tuas ordens. Perfeito. Neto, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente vai encerrando aqui essa entrevista. Eu quero reforçar o recado do Neto. Você faça a sua parte, não diminua a importância do que está acontecendo, não finja que não está acontecendo nada. E se por acaso você tiver que ir trabalhar porque participa de alguma função essencial, faça como um bom sindicalista, exija do seu patrão os equipamentos de proteção individual. Gente, esse foi o Antônio Neto. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês. Se inscreve aí no canal, dá o seu joinha para o vídeo circular. Muito obrigado e até